Paz do Senhor Jesus para todos. Quem chegou agora nesse canal, eu sou Elias Ramos. Esse é um canal que fala de Deus para você. Você que é católico, você que não é católico, você que é evangélico, você que não é evangélico, você que é espírita ou de qualquer outra religião. É de Deus para ti, para o teu coração, tá? Falamos só de Deus. Tentamos esmiuçar a Escritura, a palavra do Senhor, em pequenos pedaços, para entender, estudar a palavra do Senhor, né? Senhor Deus. Senhor, vou fazer uma oração para a gente começar. E ontem eu não postei vídeo, porque ontem o dia foi muito difícil para mim. Ontem eu tive que pregar também na igreja sobre o gigante Lami, o irmão do gigante Golias, e eu tive também que se ater em outras situações do diária, e foi difícil, né? Então, hoje eu estou retornando e agradecendo a Deus por essa oportunidade de levar uma mensagem de Deus, de amor, para o coração de cada um. Vou orar. Senhor Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que venha abençoando as famílias, venha abençoando aqueles que estão vendo esses vídeos, as suas famílias, abençoe seus pais, seus casamentos, seu matrimônio, seja homem ou mulher, seja abençoado em teu nome, os filhos também. Se eu possa, Senhor, fazê-los, a sua palavra ser incutida em seus corações. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem um texto básico que eu leio toda vez que eu começo uma live. Eu disse que sempre ia ler e eu vou continuar lendo, persistindo nisso, que hoje a gente vai entrar na carta epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Eu vou ler só o capítulo 1 e vamos tentar mastigar, diluir, ou talvez a palavra não seja nem essa. Vamos tentar entender o que Paulo queria dizer a Timóteo. Mas o texto básico que eu boto aqui é em Efésios, primeiro Efésios 3, 6, são 3 versículos, que bendiz o nome de Deus, que fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu dele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado aqui é Jesus. Como eu falo nas outras lives, eu não prego predestinação. Aqui nos fala predestinou, que é Deus. A predestinação aqui é de Deus. Deus escolheu você, escolheu a mim, para ser filhos. Se nós combatermos o bom combate, como está escrito lá em 2 Timóteo 4,7, e completar a carreira e guardar a fé até o final, porque podemos desviar. E se desviarmos da palavra, ele não terá prazer em nós. O justo que se desvia, ele não contará com aquilo que passado do justo. Mas o ímpio, quando se desvia, se arrepende, está escrito lá, ele não contará o tempo passado do ímpio, porque se arrependeu. Temos um exemplo disso, o ladrão na cruz. Ele não fez nada diante de Deus e dos homens para ganhar a salvação, mas ele fez uma única coisa. Se arrependeu no último momento e pediu a Deus para se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E ali ele foi salvo. Ele pecou, fez tudo, foi criminoso, foi ladrão, foi assassino, mas no último momento se arrependeu. E a salvação veio. Ele reconheceu Jesus como o único Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, ele alcançou a graça no último momento.
Muitos de nós podemos viver a vida toda na igreja, processando a fé, mas no último momento, se nós desviarmos dela, não combater até o bom combate e completar a carreira e guardar a fé até o final, nós perderemos a nossa coroa. Então, a predestinação aqui é de Deus. Deus não está em uma caixinha. Tem muita gente que bota Deus numa caixinha. Deus não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deus sabe todas as coisas antes dela acontecer, antes da fundação do mundo. Quem vai chegar até o final, quem não vai ficar. Agora, ele deu o livre-árbitro a todos. É o nosso livre-árbitro que conta aí. Tá? Mas a palavra predestinação aqui é predestinação de Deus. Deixo bem frisado isso, porque muitos, por engano, pregam a predestinação, salvos, quem é salvo, salvo para sempre. Não é assim. Mas vamos deixar isso à parte, vamos para o estudo de hoje. Aqui está em 1 Timóteo, é um capítulo pequeno, 1 Timóteo. Paulo escrevendo para Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança. Timóteo, verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Verdadeiro filho na fé aqui é porque que Paulo tinha ganho Timóteo. Nas suas muitas navegações, muito evangelismo que ele fez. E ele se encontrou com Timóteo e conseguiu, através da sua pregação, ganhar Timóteo para Jesus. E ele era verdadeiro filho na fé de Paulo. Né? Continuando, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei primeiramente ainda em Éfeso para administrar a certas pessoas ao fim de que não ensine outra doutrina. Olha aqui, com cuidado. Não se ocupe com fábula, genealogia sem fim, que antes promove discussões de que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa o amor que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aqui a fé tem que ser sem hipocrisia. Desviando-se alguma dessas coisas, perderam-se em longanimidade frívola. Tem muitos que têm fé hipócrita, ou seja, como tem fé verdadeira, tem fé de hipocrisia. Pretendendo passar por mestre da lei e não compreendendo, todavia, nem o que diz, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Dá uma pausa aqui. Tem muitos hoje em dia que quer reescrever a Bíblia, quer trazer o mundo. Tem muitas igrejas aí que traz o mundo para dentro da igreja, mudismo para dentro da igreja. Dizem que conhece a Bíblia, mas não pratica aquilo que está na fé. Né? É uma fé hipócrita, porque que simplesmente não busca o que está escrito, tenta distorcer. É igual um juiz que tem a lei ali, que a lei fala que assim, quem rouba é criminoso, tem a parte penal lá, foi pego em coisa, o juiz tenta falar, não, coitadinho, ele simplesmente não teve oportunidade, nem isso, nem aquilo, vamos liberar ele. Distorce a lei. Eu não estou dizendo A ou B faz isso, eu estou dizendo que tem gente que faz isso, distorce a lei de Deus para poder trazer benefício a alguns. No dia a dia, no cotidiano, tem gente que distorce a própria lei do homem. A lei fala uma coisa, interpretam diferente. E temos que ter cuidado disso. Principalmente aqui a gente está falando da lei de Deus. Tá? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela utilizar de modo legítimo.
Mas tem gente que usa de modo ilegítimo. Isso que temos que ter cuidado. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebelde, irreverente, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas e homicidas. Patricida é quem mata pai, matricida é quem mata mãe, homicida é quem mata outra pessoa. Impuros, sodonitas, aqui já sabe, né? Pessoa que é impura, sodonita, já todos que praticam sexo fora do casamento, ou todos que praticam sexo com o mesmo sexo, está errado. A Bíblia condena isso, não é só eu, é a Bíblia. Raptores de homem, aqueles que raptam homem, ou seja, vai ali no caixa eletrônica, vai rapta, o exemplo de hoje em dia, né? Vai lá, assalta a pessoa, leva de caixa em caixa para poder sacar algum dinheiro. Um exemplo. Raptores de homem, mentirosos, o espírito da mentira é aquele famoso fofoqueiro que destrói as vidas, perjuro que jura falso, para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Tudo isso aqui é contra a sã doutrina. É a palavra de Deus que fala que isso é contra a sã doutrina de Deus. Segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Continuando. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia por fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo, antes de se converter, ele perseguia a igreja. Jesus apareceu ali no caminho de Damasco, uma grande luz. Ele fazia pensando que estava agradando a Deus, estava fazendo serviço para Deus. Mas ele foi ensinado assim. E ele estava simplesmente seguindo aquilo que ele aprendeu. Mas aprendeu errado. Então, Jesus apareceu a ele, uma teofonia. Teofonia é quando a pessoa, Deus, um anjo, ou Deus aparece para a pessoa. Tudo isso é teofonia. E, numa grande luz, falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque ele perguntou, quem és, Senhor? Sou Jesus, é quem tu me persegue. E ali ele ficou cego durante 3 dias. Essa é uma outra história dentro da Bíblia que a gente temos que estudar. Continuando, versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim a principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, continuando de crer nele para a vida eterna. Que Deus é longânimo. Deus não tem pressa de fazer nada. Às vezes a gente está cometendo coisas erradas, Deus é longânimo e espera a gente se converter, se consertar. Isso que é Paulo quer dizer assim. Assim um Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Deus eterno, imortal e invisível. Mas nós não temos capacidade de ver Deus. Mas Ele é imortal, mas Ele vê a gente. Ele nos toca. Este é o dever de quem te encarrega, o filho Timóteo. Chamava Timóteo de filho na fé. Segundo a profecia de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmando nela o bom combate. Mantendo a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esses se encontram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para ser castigado a fim de não mais blasfemarem. Tem muita gente que está no nosso meio, no meio da cristão, né? Que ensina coisas que não é de Deus, nova doutrina, e blasfema da fé. Naufragaram na fé. Então, às vezes, num cargo muito importante dentro das igrejas, que as igrejas viraram um sistema, uma eclesia,
e não um sistema religioso, eclesia, e não a igreja de Cristo. Tem um nome hebraico que fala qual é a igreja de Cristo. Agora me esqueci o nome hebraico. A eclesia é um nome grego, é um sistema grego. E Jesus deixou os apóstolos, deixou um outro sistema de fé. Muitos naufragaram na fé, às vezes estão. A gente vê aí uma certa igreja, grande, enorme, que diz que é a primeira, tem decretos papais e coisas que estão contra a Bíblia, ensinando coisas, abominações. E são, então, às vezes, bispo, arcebispo, ou então, uns agora acham que é apóstolos, outros acham que é isso, é aquilo. Apóstolo que eu saiba é no tempo de Jesus. Os 12 que viveram com Jesus. Esses eram os apóstolos. Mas hoje tem muitos apóstolos aí, né? Então, o que acontece? Bispo, bispas, mulheres ensinando na igreja que a Bíblia condena, ela ser ajudadora do seu marido, que é pastor, é bispo, é uma coisa, ensinar é outra. A Bíblia condena isso. Mas tudo bem. Embora que tem muitas que ensinam a verdade. Estou falando daquelas que não ensinam a verdade. Distorce a palavra. Porque primeiramente foi feito o homem. E do homem foi tirada a costela, a Eva. Como no céu tem hierarquia, anjo, arcanjo, anjo, coisa, na terra também tem hierarquia. O homem é a cabeça e a mulher não é a disjuntura, para andar do lado. Não é o pescoço, para direcionar a cabeça. Muitas mulheres querem ser o pescoço. Muitas mulheres não seguem na igreja, porque a mulher do pastor, não sei qual é a base bíblica que acharam para consagrar a mulher também pastora. Não sei. Mas tudo bem. Aí, em vez de ela ser a disjuntora, ajudar o pastor, quer ser a primeira, ela que ensina, ela que doutrina, ela que isso não está na Bíblia. A mulher no ministério ajudando seu marido é bíblico, mas passar à frente e ela que determina as coisas, isso não é bíblico. Porque a palavra de Deus nos fala que nos últimos tempos muitos se apostarão da fé porque são meninos na fé, muitos são meninos e muitos são mulheres. Ou seja, os dirigentes da igreja são meninos que são neófilos, ou seja, aqueles que recente convertido porque tem uma boa palavra, porque que tem um certo status social, financeiro, coisa aí, consagra o bendito lá para ser evangelista, pastor, para estar na frente do trabalho, é neófilo. Aí ele vai se engrandece o seu coração e se desvia e ensina abominações. A palavra nos fala que a gente vai ler em Timóteo aqui nos outros capítulos, que a pessoa tem que ser provado na fé, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser o bispo, o diácono, tem que ser não espancador, ser dado a hospitalidade, e tem que ser, não pode ser neófilo. Neófilo é recém-convertido. Tem 2 anos na igreja, já é consagrado pastor, e isso está errado. Tem que ter uma experiência na fé, para não se engrandecer seu coração e daqui a pouquinho começar ou desviar ou começar a fazer torpeza na igreja. Hoje a gente vê muita gente, pastores, bispo, seja lá o que for, isso é título do homem, casa e descasa, e a igreja aceita. Está ali na frente, já está com a 3ª, 4ª, 5ª mulher. Gente, a pessoa deixar de ser cristão, caso houve um problema, alguma coisa, a palavra nos fala que a gente deve reconciliar com a nossa mulher.
E quem separou, não case. A não ser que for por adultério. Alguém cometeu adultério. Mas se aconteceu, esse indivíduo, não foi por conta dele, mas se aconteceu um adultério, a mulher adulterou ou ele adulterou, ele não pode ficar na frente. Mesmo que ele esteja na igreja, não pode ficar na frente. Pode ser membro, mas não pode estar na frente ensinando. Porque a gente está fugindo da palavra de Deus. Que a palavra de Deus fala que o bispo diácono tem que ser marido de uma só mulher. Não fala que tem que ser divorciado e casar de novo. A palavra do Senhor Jesus fala, lá em Mateus, que pela dureza do seu coração, Moisés deixou a carta de divórcio. Agora uma pergunta que não quer calar. Coração duro vai entrar no céu? Coração duro vai entrar no céu? É uma pergunta. Temos que ser teólogos. Temos que analisar. Não podemos acobertar pecado dos outros. Não podemos aceitar que um peca e tenta distorcer a palavra por conveniência própria. É isso que Paulo aqui está falando a Timóteo. Não ensinar outra doutrina, não seguir fábulas que vão distorcer a fé, ter uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia. Tem muitos dias que tem fé, mas tem uma fé hipócrita. Não é a fé de Deus. A fé de Deus está dentro da palavra. A palavra de Deus nos conduz para Ele. Não podemos distorcer a palavra de Deus, temos que ter exegezamente, com texto e contexto. Às vezes a pessoa pega um texto, mas não tem um contexto, faz um pretexto para se desviar, para se autoproclamar que está certo. Faz um pretexto, não um contexto. Pega um texto lá separado e tenta justificar o que ele fez, o pretexto. Não o contexto. A gente, para ter uma doutrina da Bíblia, a gente tem que pegar um texto e um contexto, um outro livro. E ali a gente vai saber aquilo que está dizendo ali o escritor. Que está dizendo ali o Espírito Santo. Muitos querem ensinar sem autorização do Espírito Santo. O grande ensinador da casa de Deus é o Espírito Santo, não é um homem, não é um teólogo. Estudar é bom, teologia é bom, mas a letra mata. O Espírito que vivifica. E essa palavra de Deus é espiritual. Ela simplesmente foi escrita, tem a parte material, ensinamento doutrinário espiritual da história da igreja, conhecer a história é necessário. Mas a interpretação de cada texto, contexto das normas bíblicas é espiritual, é espírito de vida e paz. E muitos estão caindo pelo caminho de Abasalão, né? Aquele profeta que a mula falou, corrigiu ele no caminho, que ia para amaldiçoar o povo de Deus. E ele sabia que não era para amaldiçoar, mas por dinheiro, por prêmio do dinheiro de Malaque, queria amaldiçoar. O anjo foi para feri-lo. A mula simplesmente empacou no caminho, não querendo ir, ele espancava a mula. Aí Deus abriu a voz da mula, precisou abrir para ela dizer: por que me bate? Eu te sirvo há tantos anos, ela é de quê? Bababá. E Deus depois abriu, ele ficou apavorado, Deus abriu os olhos dele para ver o anjo com a espada de fogo. Ia ferir ele. Deus deixou ele ir, mas não poderia amaldiçoar o povo que Deus tinha abençoado. Malaque depois se revoltou contra ele, porque chamou ele 7 vezes, levou para uma montanha e outra, para amaldiçoar o povo, e não pôde, porque Deus não amaldiçoou. Mas mesmo assim, ele, para ganhar o dinheiro, olha só como é que é o homem, para ganhar a riqueza de Malaque, ele simplesmente ensinou como fazer o povo se desviar da fé. Porque Deus é um Deus santo, não poderia estar no meio do povo se o povo se contaminasse. Usou as mulheres lá de Malaquitas
para entrar no campamento e ensinar o povo a se prostituir. Onde correu uma praga lá. Essa é uma outra história que um dia a gente vai contar. E Deus feriu muitos por causa disso, porque Deus é um Deus santo, Ele não pode ver o mal. E às vezes o mal entra na igreja só rasteiramente, às vezes espírito de fofoca, espírito de mentira. Ontem eu estava pregando lá na igreja, e Deus me deu essa palavra. Cuidado com o espírito de fofoca. Porque o que pode acontecer? Você viu uma mentira, alguém falando mal do outro, e você reproduz aquela mentira. Você não procura saber se é verdade ou não. Porque aquilo traz, assim, aos ouvidos, uma excitação, traz alguma coisa que você pode também achar que aquilo pode ser tudo mentira. Mesmo que seja verdade, não reproduza. Porque você pode estar matando uma vida espiritual. Quantos hoje em dia se deixaram a igreja por causa de fofoca, por causa de mentira? E fofoca e mentira é abominação diante de Deus. É a pior coisa, aqueles que fazem desunir um irmão, para Deus é blasfêmia, é um dos piores pecados que tem, a mesma coisa que o assassino. Você está matando uma vida espiritual. Cuidado com esse espírito que entra nas igrejas. Cuidado por você não ser um canal de maldição. Deus nos chamou para ser homens e mulheres espirituais, para ser um canal de bênção, para uma fonte de água viva, água doce, não amarga. Às vezes você falando da pessoa, se criando, esquecendo que ele tem um Deus, um Pai, um Espírito Santo que corrige ele. Se você vê ele pecar, e chamar a parte, isso não deve, coisa é bíblico. Se aceitar, amém. Se não aceitar, deixa de lado. Que tem pastor. Ele tem pastor, tem alguém para corrigir. Se nem o pastor não corrigir, o Espírito Santo vai corrigir. Agora, ficar levando que um falou no ouvido do outro, fazendo fofoca de uma pessoa e outra, isso é espírito do anticristo. E muita gente dentro das igrejas estão com o espírito de anticristo na boca, produzindo mentira, ou acrescentando algo à vida do fulano, do irmão, da irmã, acrescentando mentiras. Sorrateiramente o diabo entrou no campamento dos judeus, israelitas, com danças, adufe, com adultérios, para afastar o povo de Deus. E assim hoje em dia é a mesma coisa. Sorrateiramente ele entra, através de uma fofoca, através de alguns adultérios, porque sabe que o Espírito de Deus não habita num lugar impuro. Deus não habita num lugar impuro. E ali o diabo entra sorrateiramente. Ele persegue fisicamente. Quando ele não pode perseguir a igreja fisicamente, ele tenta, já aprendeu que sorrateiramente, levando uma fofoquinha, levando um adultério, fazendo o que está lá na frente adulterar, e a igreja não se desespera, não tira o fulano da frente, continua aceitando aquela palavra, alguém vem distorcendo a palavra para poder justificar seus atos, fugindo da sã doutrina, que está desde Mateus até Apocalipse, é a doutrina da igreja. O Espírito de Deus, muitas das vezes, não está habitando em muitas igrejas aí. Muitas igrejas aí estão sendo levantadas pelo homem, não pelo Espírito de Deus, para ganho próprio, para produzir ganhos próprios. Amados, eu vou ficar até aqui. 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, hoje, foi o estudo de hoje, que Deus me deu essa palavra. Não esquece de dar o joinha, não esquece de assinar o canal, e ali no sininho todas as modificações. Não esquece de compartilhar. Agora eu vou orar. Deus Santo, abençoe esse povo, Senhor.
vem curando suas enfermidades. Qualquer tipo de câncer, seja na próstata, seja nos seios, nos módulos, seja no sangue, seja no pulmão, seja nas articulações, seja nos ossos, seja algum caroço, alguma depressão, venha curar em teu nome, Pai Santo. É isso que eu te peço, em nome de Seu Jesus Cristo. Ficai com Deus. Boa quinta-feira para todos. E perdoa porque ontem eu não fiz a live e hoje estou fazendo a vontade do Senhor. Amém.